Vamos lá, pessoal. Vamos dar seguimento ao nosso módulo de número 3 do curso ADM com Dudu, com o tema Atos Administrativos. Vamos estudar o que agora? Vamos estudar as classificações do ato administrativo. Legal? Todas essas classificações, como o próprio nome indica, né? Às vezes as pessoas me perguntam, professor, da onde saem as classificações? É óbvio que toda classificação de qualquer coisa que você estudar sai da doutrina, né? Ou seja, os especialistas, os estudiosos do direito administrativo, eles olham, né, para um instituto jurídico chamado ato administrativo e classifica de acordo com alguns critérios, né? Então vamos lá, ó. Primeiro critério, quanto à perfeição, quanto à validade e quanto à eficácia, né? Vamos aqui fazer um índice bem rápido, olha aqui, ó. Quanto à perfeição, número 1, eu quero saber se o ato administrativo existe ou não existe, ou seja, se ele completou ou não completou o seu ciclo de formação. Quanto à validade, eu quero saber se o ato é válido ou inválido, ou seja, se ele respeita ou não respeita a lei. E, obviamente, quando nós falamos lei aqui, lei em sentido amplo, tá? E quanto à eficácia, número 3, eu quero saber se o ato administrativo está ou não está apto a produzir efeitos. Porque se ele tiver apto a produzir efeitos, ele é eficaz. Se ele não tiver, ele é ineficaz. É mais ou menos assim, legal? Então aqui, ó, feito o índice aqui do lado, vamos lá. Ó, então, quanto à perfeição, o ato pode ser perfeito ou imperfeito, né? O ato perfeito é aquele que completou o seu ciclo de formação, ou seja, é o ato administrativo que existe, né? Já se ele é imperfeito, ele não completou o seu ciclo de formação. E se ele não completou o seu ciclo de formação, ele ainda não existe, né? Ele ainda não está completo, ele ainda não completou seu ciclo de formação. Vamos lembrar? A gente olha para ele e não consegue enxergar os 5 elementos de formação de forma completa. Quais são eles? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. A gente olha para ele e ainda vai estar faltando alguma coisa. Legal? Legal. Já o ato administrativo, né, válido, né, eu quero saber se ele está ou não está de acordo com a lei. Lembrando que no direito administrativo, em razão da legalidade ser em sentido amplo, muitas das vezes a doutrina usa, né, lei, né, como sinônimo de ordenamento jurídico. Por que isso, professor? Porque em direito administrativo a legalidade é legalidade em sentido amplo. É qualquer ato normativo, não precisa ser somente uma lei ordinária, uma lei complementar, por exemplo, como no direito penal, no direito tributário, que trabalham, né, com a reserva legal, não com legalidade. Legal? Então vamos lá, ó. O ato administrativo válido é aquele que está de acordo com o quê? Com o ordenamento jurídico, ou seja, é aquele que, de uma forma geral, ele respeita a lei. Já o ato inválido é aquele que não está de acordo com o quê? Com o ordenamento jurídico. Se ele não está de acordo com o ordenamento jurídico, ele não respeita a lei. Então, o ato que respeita a lei, que está de acordo com o ordenamento jurídico, ele é válido. O ato que não respeita a lei, que não está de acordo com o ordenamento jurídico, ele é inválido. E aí, pessoal, ó, deixa eu só ganhar um espaço aqui, né? Se alguém fala para você que um ato administrativo é inválido, o ato inválido, ele pode ser de 2 espécies. Nós vamos estudar isso ainda nesse módulo, tá? O ato inválido, ele pode ser nulo ou ele pode ser anulável. Qual é a diferença entre o ato administrativo nulo e o ato administrativo anulável? O ato administrativo nulo, ele vai ter que ser extinto.
Legal? Porque o ato administrativo nulo, o vício de legalidade, não pode ser sanado. Já o ato administrativo anulável, não necessariamente ele vai ser extinto. Porque se o ato administrativo ele é anulável, o vício de legalidade pode ser sanado. É um vício de legalidade que admite a famosa convalidação. Bom, nós já vamos estudar isso. Por fim, o ato ele pode ser eficaz ou ele pode ser ineficaz. E aí, gente, ó, quando o ato administrativo ele é eficaz, ele está apto a produzir efeitos. Quando o ato administrativo é ineficaz, ele não está apto a produzir efeitos. Legal? Ou seja, o ato administrativo ineficaz é aquele que depende de alguma condição, e aqui ó, merece, né, uma observação, condição ou termo, já te expliquei a diferença disso, né? Quando nós estudamos as etapas do ato administrativo, né? O ato administrativo ineficaz é aquele que depende de uma condição ou termo para poder produzir efeitos. Lembra disso? Né? Condição é um evento futuro incerto e termo é o evento futuro certo. Eu até dei o exemplo para vocês da pensão, né, do policial que morre, lembra disso? O governador cria, por meio de decreto, né, uma pensão de R$2.000, né, para cada filho de policial que morre em combate. Esse ato administrativo que cria essa pensão, ele só vai produzir efeitos concretos no dia que, infelizmente, um policial morrer em combate e deixar filhos. Aí a pensão produz efeitos no caso concreto. Legal? Fora isso não, eu expliquei isso para vocês, né? Só que tanto, né, o termo quanto a condição, né, são eventos futuros. Será que daqui? Eu acho que dá. Eventos, né, futuros. Se o evento futuro, né, é certo, nós chamamos de termo. Se o evento futuro é incerto, nós chamamos de condição. Legal? Então, ato ineficaz, na verdade, ele depende de um evento futuro para poder produzir efeitos. Evento futuro que pode ser certo ou incerto. E lembrando que o ato ineficaz, que depende, né, de um evento futuro certo ou incerto para produzir efeitos, né, a doutrina, alguns doutrinadores, né, chamam de atos acidentais. O que são atos acidentais? Atos acidentais são aqueles atos que já foram publicados, porém são ineficazes. Por quê? Porque estão dependendo de um evento futuro para poder produzir efeitos. Então, se alguém te perguntar isso aqui, eu repito, foi questão discursiva da prova de delegado de São Paulo, legal? Do concurso retrasado. Se alguém te perguntar o que são atos acidentais ou atos com acidente, saiba que são atos que já foram publicados, mas ainda não produzem efeitos. Não produzem efeitos por quê? Porque estão aguardando um evento futuro. Se esse evento futuro é certo, é termo. Se esse evento futuro é incerto, é condição. Legal? Termo ou condição. Perfeito. E aí, meus amigos, a segunda classificação, esse é isso aqui, né? A segunda classificação, né? Peraí. A segunda classificação é a classificação quanto à formação. Legal? E aí, ó, quanto à formação, né? Os atos podem ser, inicialmente, vamos lá, simples. O que é um ato simples, professor? O ato simples é aquele que depende da vontade de apenas um órgão. Se o ato administrativo depende da vontade de apenas um órgão, né, esse ato administrativo é chamado de ato simples. Lembrando, né, que isso aqui é um problema que a galera meio que, não sei o porquê, né, pensa desse jeito, mas o ato simples ele pode ser singular ou colegiado, né? É uma ideia que infelizmente é difundida, né? Que todo ato simples ele é singular. Isso aqui é uma ideia errada que não tem mais tamanho. Legal? Isso aqui está errado, gente. Porque o ato simples ele pode ser, né, singular
ou colegiado. Né? O ato simples singular é aquele onde a manifestação de vontade depende apenas de um órgão, sim? Só que esse órgão é representado por uma única pessoa, por exemplo, a presidência da República. Então, os atos da presidência da República, geralmente, eles são simples e singulares. Por que eu falei geralmente? Você já vai entender. Geralmente, eles são simples e singulares. Mas é possível que o ato seja simples e colegiado. Quando? Quando esse órgão, né, for representado por mais de uma pessoa. Por exemplo, um tribunal. Então, no tribunal, né, a manifestação de vontade ela é simples, porque o tribunal é órgão único, só que essa manifestação de vontade simples vai ser feita por mais de uma pessoa, por mais de um agente. Então, é simples e, ao mesmo tempo, colegiado. Então, vamos parar com esse negócio, subir só aqui um pouquinho. Vamos parar com esse negócio de defender que todo ato simples é singular. Mentira. Acabei de te mostrar um ato simples que, ao mesmo tempo que é simples, é colegiado. Então, nem todo ato simples é singular. O ato pode ser simples e, ao mesmo tempo, colegiado. Um bom exemplo de ato simples e colegiado são os atos praticados pelos tribunais. Então, por exemplo, um ato praticado pelo Tribunal de Contas é um ato simples. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é um órgão só. Mas ele é colegiado. Por que é colegiado? Porque a decisão tem que vir do colegiado de conselheiros, os conselheiros de contas. Legal? Então, obviamente que o Tribunal de Contas é um órgão que manifesta sua vontade, que pratica atos simples, mas ao mesmo tempo, né, esses atos, né, são por meio de um colegiado. Então, eu tenho um ato simples, porém colegiado. Mas a presidência da República não. A presidência da República é um órgão único, ou seja, só existe um órgão dentro da presidência, então pratica atos simples e ao mesmo tempo singulares, já que o presidente é um só. Legal? Então olha aqui rapidinho para você nem pensar em confundir. Se eu tenho a manifestação de vontade, e essa manifestação de vontade é de apenas um órgão, essa manifestação de vontade será um ato administrativo simples. Só que se nesse órgão único, essa manifestação de vontade é de apenas uma pessoa, o ato administrativo vai ser simples e ao mesmo tempo singular. Agora, se essa manifestação de vontade de apenas um órgão depende de mais de uma pessoa, esse ato administrativo vai ser simples e ao mesmo tempo colegiado. Cara, né? É para você nunca mais confundir isso. Perfeito? É para você nunca mais confundir. Não pode confundir isso, tá? Paralelo ao ato administrativo simples, eu tenho o ato administrativo composto. O ato administrativo composto, ele depende de apenas uma manifestação de vontade. Aqui, ó, ele depende apenas de uma manifestação de vontade. Só que é somada a uma verificação. Então, olha aqui, ó. No ato administrativo composto, eu tenho uma vontade junto com uma verificação. Então, no ato composto, eu tenho uma manifestação de vontade somada a uma verificação. Legal? E essa verificação serve para quê? Serve para colocar o ato administrativo em funcionamento. Lembra que eu te falei, né, que via de regra, né, os atos da presidência são simples e singulares? Por que via de regra? Que eu vou te dar um exemplo de um ato da presidência agora, que ele vai ser composto. Vou te dar exemplo de um ato da presidência que ele vai ser composto. Qual? A nomeação de ministro do STF. Né? Então, olha aqui, ó. A nomeação de ministro do STF, ela é composta por quê? Deixa eu botar aqui para baixo. Por que ela é composta? Porque, na verdade,
é o presidente da República que vai nomear. Né? Na verdade, ele primeiro indica para depois nomear, né? Mas ele só pode nomear se antes o nome for aprovado pelo Senado. Ou seja, a aprovação pelo Senado é o famoso ato de verificação. A aprovação pelo Senado é o famoso ato de verificação. Ou seja, é como se a aprovação pelo Senado viabilizasse que o presidente nomeasse o ministro do STF. Na verdade, não, é. Ou seja, se o presidente da República peitar de nomear um ministro do STF sem a aprovação do Senado antes, né, esse ato administrativo aqui, tecnicamente, ele é inexequível. Ou seja, na prática, ele não existirá, ele não produzirá efeitos para o mundo jurídico. Legal? Então aqui, ó, né, para você entender. Então por isso que eu não posso falar também que todos os atos da presidência da República, né, vão ser atos simples, né? Não, a presidência da República também pratica atos compostos. Toda vez que a presidência da República precisar de um outro ato administrativo para poder verificar se o presidente errou ou acertou, fazer o famoso controle da atuação do presidente, nós chamamos isso de ato composto. Aqui eu dei para você a nomeação de ministro do STF, mas também podia ser a nomeação do PGR, né? Do Procurador-Geral da República. Também podia ser a nomeação de presidente de agência reguladora. E assim vai. Então, toda vez que o presidente da República nomear ministro do STF, Procurador-Geral da República, presidente de agência reguladora, né, a nomeação só vai produzir, né, o devido efeito, ou seja, só será exequível depois que o Senado aprovar. Legal? Então, você está diante aqui de um ato composto. Um ato que precisa ser verificado e aprovado. Legal? Isso daí, pessoal, a gente quebra uma mística, né? Uma mística que também não sei de onde saíram, que todos os atos do presidente são atos simples. Claro que não. Acabei de apresentar aqui um ato do presidente que é composto. Legal? Legal. E lembrando que a verificação pode ser antes ou pode ser depois, né? No caso do ministro do STF, a verificação acontece antes. Mas nada impede que também seja depois. Nós chamamos isso aqui de controle, né? E o controle, nós estudamos isso no módulo 1, ele pode ser antes ou ele pode ser depois. Inclusive, ele pode ser antes, durante ou depois. Legal? Mas aí, geralmente, o controle sobre os atos, por exemplo, né, para verificação dos atos, nos atos compostos, ou seja, a chancela que tornará o ato composto exequível, como aqui, ó, né, a chancela do Senado, né, ela pode ser antes ou depois. Nesse caso aqui que o presidente nomeia ministro do STF, tem que ser antes, né? O presidente não pode nomear e depois buscar aprovação. A regra é, né, ministro do STF é assim, ó, o presidente indica, o Senado aprova, aí depois o presidente nomeia. Né? O presidente indica, aprova e nomeia. O presidente indica, né, o Senado aprova, depois o presidente nomeia. Indicação do presidente, aprovação do Senado, nomeação do presidente, se o Senado aprovar. Legal? Legal. E depois a gente tem os atos complexos. Os atos complexos dependem da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos. Então, de 2 ou mais órgãos, aí a gente tem, né, os atos administrativos complexos. Legal? Aqui, ó. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Esse exemplo aqui, ó, é jurisprudência. Né? O que é isso? Se Deus quiser um dia, você vai passar, né, e você vai aposentar. As pessoas não gostam muito quando eu falo isso. Eu falo, cara, isso é uma dádiva de Deus, cara. Né? Ainda mais depois dessa reforma previdenciária, né, querendo ou não atingir o serviço público. Se você entrou para o serviço público, você é abençoado, aprovado. Se você aposentou, é porque você viveu muito. Você vai viver muito. Então, tu é um abençoado por isso. Você é uma abençoada por isso. Eu imagine você que você, né, aprovou, ou seja, você foi empossado,
E aí você entrou em exercício. Você começou a trabalhar e você aposentou, como aqui, ó, com 70 anos de idade. Você não quis deixar, né, a compulsória de 75 na forma da Lei Complementar 152. Você pediu a sua aposentadoria aos 70 anos. Tá bom. Como é que vem essa aposentadoria para você? Ó, primeiro, vamos chamar assim, ó, número 1. Primeiro, né, a concessão da aposentadoria, né, ela ocorrerá pelo órgão ou entidade onde o servidor estava lotado. Então, imagine você que você aposentou, né, pelo TRF, né? Pelo TRF. Aí, então, vem aqui a sua aposentadoria. Logo depois, essa aposentadoria 2, ela segue para o Tribunal de Contas. E o que o Tribunal de Contas faz? O Tribunal de Contas, ele verifica, né, se foram atendidos todos os requisitos legais. Uma vez que o TRF te deu a aposentação e o Tribunal de Contas verificou o cumprimento de todos os requisitos, ok, você pode falar que está aposentado. Ou seja, saiu o seu ato de aposentação. Né? O pessoal fala aposentadoria. Né? Quando eu trabalhava no Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro, eu aprendi isso, né? Aposentadoria é o benefício, aposentação é o ato. Legal? Então, aposentadoria é o benefício, aposentação é o ato. Perfeito? Então, aqui, ó, tá muito claro pra gente. Estamos diante de um ato complexo. Por quê? Porque depende da manifestação, né, de duas vontades. Uma vontade do órgão ou entidade onde você está trabalhando, onde você estava lotado, e a outra, o Tribunal de Contas, em verificação da legalidade. Professor, o Tribunal de Contas, quando ele verifica a legalidade, não seria então, né, verifica os requisitos, não seria então um ato composto? Não. Porque aqui, pessoal, ó, não depende da vontade só do TRF. Legal? Não depende somente, não é o TRF que vai conceder e ponto final. Os dois precisam estar no mesmo sentido. Perfeito? Ato administrativo complexo. Isso aqui também, né, gerou muita divergência quando surgiu essa discussão. Né? E aí, ó, a doutrina e o STF, né, fixaram esse entendimento. Qual é o entendimento? Né? O ato de aposentação é um ato administrativo complexo. Perfeito? Né? O órgão ou entidade concede e o Tribunal de Contas verifica os requisitos legais. Batendo os dois, pensando no mesmo sentido, ok, aí vai ser concedida a aposentação. Legal? Show de bola, né? Vamos lá, pessoal. Vencida essa explicação aqui, ó, quanto, né, à aposentação e à participação do Tribunal de Contas, né, eu pensei que tivesse colocado, mas não coloquei, então tive que fazer um picote para trazer aqui, ó, a súmula vinculante número 3 do STF, tá? E ela que é a justificativa maior para nós hoje entendermos que a concessão de aposentadoria é um ato administrativo complexo, tá? Ela fala assim, ó, no processo perante o Tribunal de Contas, né, da União, e óbvio que isso aqui também se aplica, né, ao TCE e ao TCM, TCM São Paulo, TCM Rio, assegura-se o contraditório e ampla defesa quando a decisão que puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuado a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ou seja, a súmula vinculante número 3 do STF reconhece que o Tribunal de Contas ele tem poder para apreciar a legalidade da concessão inicial dos benefícios de aposentadoria, reforma ou pensão. O que interessa para a gente aqui, o exemplo que eu dei para vocês ali, a aposentadoria, ok? Ok. Pessoal, feito isso, para depois falar que, né, não está fundamentado, está fundamentado, hoje é a posição. Tá? Feito isso, eu preciso entender com vocês aqui, né, essa tabelinha. E aí vamos dar o nome, né, mais feio para um professor que pode ter.
né? Xinga o professor, mas não fala para o professor que ele está ensinando o aluno a decorar. E é isso. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Você vai ter que decorar essa tabela, mas decorar entre aspas, entendendo. Olha aqui, ó. Se o ato administrativo depende da manifestação de vontade de somente um órgão ou entidade, ele é simples. Se ele depende da manifestação de vontade de mais de um, não. É aqui que dá problema em prova. Se ele continua dependendo da manifestação de vontade de um órgão, mas é preciso uma verificação, né? Aqui, ó, uma, né, manifestação de vontade instrumental, uma verificação para que esse ato seja execuível, ele passa a ser composto. Então, olha aqui, ó. Qual é a principal diferença entre um ato simples e composto? Porque ambos dependem da manifestação de vontade de somente um órgão ou entidade. Legal. Só que no ato administrativo simples, eu não preciso da verificação. No ato administrativo composto é necessária a verificação. No exemplo que eu te dei, né, a nomeação de ministro do STF, né, que é necessário a verificação do Senado para o presidente nomear. Já o ato administrativo complexo, para mim, ele é o mais fácil de todos. Por quê? Porque ele depende da manifestação de mais de um órgão ou entidade. Se ele depende da manifestação de vontade de mais de um órgão ou entidade, estamos diante de um ato administrativo complexo, ok? Sem muita discussão, sem muita coisa para fazer. Legal? Perfeito. E aí, a gente vai tratar dos atos administrativos, né, quanto ao destinatário. Aí eu posso ter atos gerais ou individuais. Só que aí vai ficar muito grande e eu vou desrespeitar, né, aos meus amigos lá da edição. Legal? E eu vou dar uma pausa agora. Legal? Vou dar uma andada, tomar um café e eu volto para a gente ver os atos administrativos gerais e individuais, ou seja, a classificação dos atos administrativos quanto aos destinatários, ok? É vapt-vupt, eu já estou voltando.